Olá pessoal, é o professor Everaldo e o tema da nossa aula é representação simbólica de um átomo. Um átomo qualquer é representado simbolicamente da seguinte forma: colocamos o símbolo do elemento químico e abaixo à esquerda colocamos o seu número atômico e acima e à direita colocamos o número de massa. Ou então colocamos o símbolo do elemento químico, abaixo e à esquerda colocamos o seu número atômico e acima e à esquerda colocamos o número de massa, ok? Onde X, esse X aqui, é o símbolo do elemento químico e Z é o número atômico. Lembrar que número atômico é a mesma coisa de número de prótons, que é igual ao número de elétrons, né? Se lembra da definição. Número atômico é a quantidade de prótons que se encontra no núcleo do átomo, que é igual à quantidade de elétrons que se encontra na sua eletrosfera. E A é o número de massa. Portanto, para se representar um átomo, temos duas maneiras de representá-lo. Ou colocamos o símbolo do elemento químico abaixo à esquerda o número atômico e acima e à direita o número de massa, ou o símbolo do elemento químico abaixo à esquerda o número atômico e acima e à esquerda o número de massa, ok? Por exemplo, o átomo de oxigênio, que tem número atômico 8 e número de massa 16, é representado da seguinte forma: como o símbolo do oxigênio é O, e como ele tem número atômico 8, colocamos abaixo e à esquerda, e número de massa 16, colocamos acima e à direita. Ou também colocamos o símbolo do elemento químico O, abaixo à esquerda colocamos o número atômico, que é 8, e acima e à esquerda colocamos o número de massa, que é 16. Tá ok? Pessoal, vamos resolver a questão número 9, primeiro exercício da nossa aula. Um átomo tem a seguinte representação simbólica: Y1327, né? E baseado nestas informações, determinar P, E, Z, A e N, isto é, o número de prótons, o número de elétrons, o número atômico, o número de massa e o número de nêutrons. Tá? Então vamos colocar aqui a representação simbólica dada. Y1327 significa que esse átomo tem número atômico 13 e número de massa 27. Significa também que ele tem 13 prótons e 13 elétrons, porque quando falamos em número atômico, automaticamente falamos em número de prótons, que é 13, e número de elétrons também, que é 13. Para determinarmos o número de nêutron, fazemos 27 menos 13, 14. Então, esse átomo Y tem número atômico 13, número de massa 27, que fica sempre em cima, e no meio o número de nêutrons. Já podemos dar a nossa resposta. Como embaixo nós temos 13, 13 é o número atômico, que é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Portanto, P é igual a 13. E quanto é que vale o E? É também igual a 13. E o Z? Z também é igual a 13. Para determinarmos o número de massa, é só olhar em cima. Então, o número de massa A é igual a 27. E o número de nêutron é 14. Tá bom? Então, tivemos aí, dado uma representação simbólica, determinamos P, E, Z, A e N. Tá ok? Vamos à questão número 10, que diz o seguinte, a questão número 10. Representar simbolicamente o átomo de sódio, que é o Na, que possui 11 partículas positivas e 12 nêutrons. Então, vamos à resolução. O átomo de sódio representado pela letra Na. Como tem 11 partículas positivas, significa que tem 11 prótons
Portanto, o número atômico dele é 11, porque P é igual a E, que é igual a Z. Como ele falou que tem 12 nêutrons, aí colocamos o 12 no meio. Adicionando 11 com 12, nós temos 23, que é o número de massa. Portanto, o nosso átomo de sódio tem número atômico 11, número de massa 23 e 12 nêutrons. Mas, na representação de um átomo, precisamos apenas do símbolo, embaixo o número atômico e em cima o número de massa. Portanto, a resposta é Na1123. Tá ok? Vamos à questão número 11. Representar simbolicamente o átomo de fósforo, que é P, que possui em seu núcleo 16 partículas de cargas elétricas nulas. Presta atenção aí. E número de massa 31. Então, vamos colocar o símbolo P. Como tem no núcleo 16 partículas de cargas elétricas nulas, significa que no núcleo nós temos 16 nêutrons. E como foi dado o número de massa 31, colocamos o número 31 aqui em cima. É claro que se eu tenho o número de massa, tenho o número de nêutron, para determinarmos o número atômico é só subtrair 31 menos 16, 15. Portanto, o nosso átomo de fósforo tem número atômico 15, número de massa 31 e número de nêutrons 16. Mas, para se dar a representação simbólica, precisamos apenas do símbolo, número atômico e número de massa. Portanto, a resposta é P1531. Tá ok? Vamos à questão número 12. Um determinado átomo apresenta em seu núcleo 31 partículas, ok? E 15 partículas que circulam ao redor desse núcleo. Representar simbolicamente esse átomo. Então, o átomo vai ser representado pela letra X, poderia ser Y, A, B, né? Então, nós não sabemos que átomo que é isso. Agora, a informação que nós temos é que no núcleo desse átomo existe 31 partículas. O que nós temos no núcleo do átomo? Nós temos prótons e nêutrons. Portanto, esse 31 é o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Então, colocamos o X, em cima colocamos o número de massa 31, que é a quantidade de partículas, né? A quantidade de partículas que se encontra no seu núcleo. E ele diz que tem 15 partículas que circulam ao redor desse núcleo. Quem circula ao redor do núcleo de um átomo são os elétrons. Portanto, são 15 elétrons que circulam. Esse 15 é colocado aqui embaixo. Por quê? Aqui fica o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Portanto, a resposta é X, 15, 31. Esse átomo possui número atômico 15, número de massa 31. Tá ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula e um abraço a todos.